Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso Help, agora a gente vai ter o nosso segundo painel. E agora no painel a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, sobre internet, sobre o dilema da rede social e o evangelho. Então, como a gente pode fazer esse diálogo, como é a relação das redes sociais, da internet com o evangelho. Então, nós temos aqui essas três feras que vão estar falando um pouco sobre isso e como nós cristãos conseguimos enxergar esses dois aspectos da nossa vida. Então, maravilha. Cadê o caçulinha para trazer o contra-regra? Bom, então, para começar, vou pedir para cada um de vocês se apresentarem rapidinho, falar de onde vem, nome, se apresentar, para que a gente possa iniciar esse nosso papo. Som, 2. Boa tarde, pessoal. Prazer muito grande estar aqui, viu? Trago saudações da terra, da capital intergaláctica do Pão de Queijo. Deus abençoe a todos. É uma grande satisfação estar aqui, viu? Meu irmão Diego, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, louvar o Senhor por essa igreja, pela Calvary, ser um testemunho de Jesus aqui nessa cidade, o testemunho de Cristo aqui no estado do Paraná. Isso aqui é um luzeiro. E glória a Deus pela obediência de vocês ao Evangelho de Jesus, viu? Que bom estar aqui. Bom ouvir também a querida Jacira, companheira de turbulência, de atrasos de voo, mas foi muito bom. Passeios aéreos. Passeios aéreos. Queridos, meu nome é Igor, eu sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, sou pastor com o Guilherme de Carvalho, que já esteve aqui com vocês. Nós somos pastores lá naquela igreja. Também sou educador, trabalho com pesquisa na área de educação, e é uma alegria muito grande a gente estar aqui com os irmãos, sem dúvida nenhuma. Que prazer. Muito obrigado pelo convite, viu, Diego? Valeu. Então, gente, meu nome é Diego. É uma alegria, tem sido um privilégio participar dessa conferência, de fato, hospedar essa conferência e trazer amigos tão queridos. Eu também fico muito feliz, viu, Igor? Eu te dizia ali na sala, te dizia aqui também, da minha alegria de poder recebê-lo finalmente poder receber a Jacira. Igor é um amigo de longa data, já um amigo do coração, que a gente caminha, que a gente conversa sobre as coisas do reino, discute teologia. E a Jacira é essa amiga querida também, minha, da Aline, da nossa família, de encontros em conferências. Às vezes os irmãos são graciosos em nos convidar para as mesmas conferências e aí a gente gasta tempo juntos. Mas, bom, sou pastor aqui da Igreja Calvary Campo e, enfim, tem sido realmente muito recompensador poder viver o que a gente tem vivido esses dias. Bom, como já foi apresentado recentemente, vou só dizer mais duas coisas. Não vou me apresentar academicamente, vou só dizer que eu tenho 7 graus de miopia, isso é uma curiosidade. Quando eu fico sem óculos, eu sou uma outra pessoa. Amei que vocês colocaram essa foto aí. E eu amo The Office. É palmeirense também, né? Não, eu sou vascaína, Vasco. Não, é verdade. Mas em São Paulo tu não era Vasco. Palmeiras? Não. É que eu moro em Pompeia. Uma simpatia. Eu moro em Pompeia, que é o bairro onde fica o Allianz Parque. Então era isso. Que é o bairro do Palmeiras. Tem um vascaíno aqui, é o Quem Léo. é? Bora! Leonardo. O Coutinho voltou, cara. Mas o The Office ajuda. Eu nunca vi, então eu não sei. Meu Tá Deus, perdendo. que sacrilégio. O Vasco é o The Office. Você pode converter o Diego ao The Office. Agora faz sentido. Mas agora que ela foi iluminada lá. Bom, gente, mais para começar e para a gente falar um pouco desse assunto, eu trouxe alguns dados, e aí acho que dá para a gente partir dessas informações. Então, alguns dados de pesquisas assim, recentes, dos 2 últimos anos, que diz o seguinte: o Brasil é o 3º país em uso de redes sociais.
fica atrás só dos Estados Unidos e da França. Existem 144 milhões de usuários de redes sociais no país. Isso significa 66% da população. Qualquer rede social, no geral. Brasileiros passam, em média, mais de 4 horas no celular no uso de redes sociais. Por dia. Um estudo publicado pela Revista de Psicologia Social e Clínica da Universidade de Kansas City concluiu que utilizar as redes sociais por até 30 minutos por dia podem trazer bons resultados. Ou seja, a gente já está usando 8 vezes a mais do que é saudável. Não, 30 minutos por dia, no máximo, pode trazer bons resultados. A gente está usando 8 vezes a mais. O Instagram destaca-se como a rede social favorita para 35% dos brasileiros. Depois vem WhatsApp, TikTok, Facebook e demais. O Instagram tem 110 milhões de usuários no Brasil. É a rede social com o maior número de adeptos no mundo, com quase 3,7 bilhões de perfis ativos, e, em média, tem um acesso de 1,2 bilhões de acessos mensais. As pessoas gastam, em média, 30 minutos por dia no Instagram. Então, aqueles 30 minutos que seriam saudáveis, as pessoas gastam só no Instagram. E isso tem uma faixa etária. Pessoas com menos de 25 anos gastam até 32 minutos e pessoas com mais de 25 anos gastam até 24 minutos. A Universidade da Carolina do Norte fez um estudo que diz que as redes sociais afetam a forma como nós reagimos e vivenciamos a realidade. E agora, recente, dia 21 agora, acho que quarta-feira, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que mostra que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2013 a 2023, o número de internações relacionadas ao estresse e à ansiedade cresceu 136% entre pessoas de 13 a 29 anos. O Brasil lidera o ranking de ansiedade no mundo, ou seja, 12% da população já apresentou algum diagnóstico de ansiedade. Com certeza. E esse dado é bem importante, que eu achei. A Universidade Federal do Alagoas demonstrou, através de um estudo, que o uso descontrolado da internet pode levar à ideação suicida em universitários. Ainda de acordo com a pesquisa, a ideação suicida foi maior entre estudantes que reportaram dependência moderada ou grave da internet. Diante desses dados e dessas informações, seria a internet e as redes sociais o anticristo, a marca da besta? Eu vou só mencionar, complementando esses dados, né? Para quem não sabe, saiu um livro do psicólogo social muito importante, Jonathan Haidt, ficou muito conhecido no Brasil recentemente, mas a gente já vinha lendo ele, o Righteous Mind, que é um livro que foi traduzido em português, nem sei qual o título que foi em português desse livro, mas já tem em português. E o Haidt fez pesquisa no Brasil, inclusive, sobre psicologia moral, e lançou um livro agora, mês passado chegou em português, mas eu estou lendo ele desde o lançamento em inglês, chama Geração Ansiosa. Gente, um livro indispensável. E um livro que ele escreveu com muita fundamentação, muita evidência. Para vocês terem uma ideia, 1/3 do livro é referência bibliográfica de pesquisas recentes que associam a criação de determinadas redes sociais. É impressionante como é que os gráficos, majoritariamente no contexto americano e europeu, mas tem alguns dados do Brasil também, alguns que você trouxe, em que ele mostra uma associação entre a criação do Instagram, 2010 aproximadamente, e o aumento da taxa de ideação suicida, automutilação, quadros de depressão grande, a gente chama de depressão grande, depressão crônica, né? E ansiedade, quadros de ansiedade generalizada, associado à explosão de acesso a esse tipo de rede social. E detalhe, o efeito entre meninos e meninas é diferente. As mulheres são as mais afetadas por Instagram do que os meninos. Os meninos, o quadro de ansiedade
Ideação suicida está muito associado a vício em gamers online, jogos online, particularmente jogos em tempo real, e consumo de pornografia. Esses são os dois elementos que afetam mais os meninos em uso de internet, né? Mas as meninas, o Instagram tem uma psicologia, tem toda uma explicação psicológica por que isso acontece. É uma abordagem, como eu falei, né, na psicologia social. Então ele traz alguns dados comportamentais muito importantes. Então, de fato, não é que a internet é um problema. Eu vi a internet nascer, né? Eu usei a internet em 1996, quando ela foi disponibilizada na minha cidade. Eu fui o primeiro aluno do meu seminário que teve e-mail. Era mato, né? Era mato. Eu me lembro quando eu falei, gente, eu tenho um e-mail. O pessoal do seminário olhou para mim, o que é isso? É de comer? De comer? Não, mas é fato. Ninguém sabia o que era e-mail quando eu cheguei com e-mail lá no seminário em 97, lá no Rio de Janeiro. Mas o que é curioso? Curioso foi ver todas essas redes surgirem. Foi estranho para mim, por exemplo, eu me lembro nitidamente quando foi criada essa psicologia do curtir no Facebook, porque isso foi uma engenharia. Para quem não sabe, exatamente. Para quem não sabe, né, os grandes inventores das redes sociais e de como os algoritmos funcionam, eles tiveram uma ampla consultoria com pessoas ligadas à psicologia do comportamento, experimentos pavlovianos, como a gente diz, né, behavioristas, de explorar sistema de recompensa. Então, não é à toa que as notificações são vermelhinhas, não é à toa que você não tem o botão descurtir, só tem o curtir, né, porque se você coloca o descurtir, você altera o algoritmo, isso gera reações negativas. Então, existe toda uma preocupação com isso. Não sei quantos se lembram quando o Instagram tirou a visualização, você saber o quanto as pessoas estão sendo vistas. Isso foi tirado do Instagram intencionalmente, porque estava dando efeitos deletérios aí, no caso do comportamento psicológico das pessoas, saúde mental. Então tem uma série de gente pensando tudo isso. Mas o povo ficou extremamente inquieto, né? Ficou, exatamente. E pediram para voltar, para voltar. Então, assim, é porque existe uma coisa ali da comparação. Né? Então, gente, tem várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu quero chamar a atenção para um dado especificamente, que é uma constatação que você vê muito nos Estados Unidos, mas em algumas cidades brasileiras isso já se torna evidente. A conclusão, o ponto mais crítico desse livro do Haidt, sem fazer nenhum spoiler, mas é o dado mais importante, para adolescentes, particularmente jovens, é o que ele diz o seguinte, que, curiosamente, o desenvolvimento intelectual de uma criança, de um adolescente, o desenvolvimento intelectual e emocional da criança ou do adolescente nasce muito do comportamento exploratório, e um comportamento físico, que é aquela experiência que eu tive, né, de ir para o quintal de casa, ir para a rua, subir na árvore, brincar na quadra, me machucar, furar o pé no espinho, arrancar a cepa do dedo, voltar para casa com o joelho ralado, e essa experiência sinestésica com o mundo, a brincadeira do valeu, tá valendo, 1, 2, 3 já, né? Não tá valendo, você roubou, né? Esse tipo de interação, ela é formativa e ela respeita uma série de estruturas neurais, biológicas que nós desenvolvemos ao longo de todo o nosso desenvolvimento humano. E de repente a criança não está mais na rua. Ela não está mais na rua. E por que isso acontece? Porque existe uma superproteção dos pais em relação à vida pública das crianças e uma subproteção dos pais em relação à vida privada e na internet das crianças. Qual é a ironia? Os predadores não estão mais na rua. Essa é a ironia. A ironia é que os predadores não estão mais na rua. Os predadores estão na internet. Por quê? Porque as crianças estão na internet. Então a gente superprotege as crianças na vida pública e subprotege na vida da internet. Quantos de vocês aqui se lembram do massacre de Realengo, quando a mãe relatou que o filho que fez aquela matança, falou, mas eu não entendi por que ele fez isso, ele era tão quieto, ele só ficava no quarto na internet. E era exatamente no quarto na internet que ele estava sendo aliciado com ideias radicais, com alucinações radicais, com todo tipo de recrutamento da radicalidade dele, que o levou a fazer aquele crime que ele cometeu. Porque os predadores não estão mais na rua. Os aliciadores para o crime não estão necessariamente mais na rua. Eles estão na internet. Então, assim, se é a marca da besta, eu não sei, mas eu acho que a gente não pode subestimar o potencial que alguns algoritmos e como esse comportamento agravou depois do Covid, né? As pessoas estão sociofóbicas, estão mesmo. A gente tem experimentado de forma muito crítica o que a gente chama de atomização social. As pessoas estão mais isoladas, estão mais cansadas do convívio social. A igreja nunca foi
tão chamada por Deus a cumprir a sua missão comunitária como agora. Ironicamente, o Jonathan Haidt não é cristão, ele é um judeu ateu, e ele menciona no capítulo 8 do livro dele a indispensabilidade da vida espiritual e da vida comunitária como um meio de salvação geracional. Vejam que coisa mais importante que Deus nos confiou como igreja, né? Para justamente produzir comunidades de relacionamento confiável, face a face, você se sentir pertencendo a uma comunidade, ter senso de compromisso moral, que só a igreja e, claro, comunidades religiosas em geral podem produzir. Muito bom, muito bom. É interessante a brincadeira que você fez. Então, já que o Igor, enquanto educador, ele trouxe esse fundamento. Enquanto você falava, Igor, eu lembrei da conversa que nós tivemos no período pandêmico ainda. Inclusive, você vivenciou isso de modo muito próximo, sobre os tiques pós-pandêmicos gerados pela ansiedade, não é verdade? Mas você fez uma brincadeira, Vitor, se a internet é o anticristo, né? Pode ser. A besta. Pode ser essa expressão. Por quê? Porque essa besta, essa potestade, e aí, obviamente, eu estou fazendo a alusão ao Apocalipse como eufemismo, como brincadeira, e não como realidade factual, mas essa ideia de uma potestade, de um ser que vai tomando a sociedade como um todo, que vai encantando, porque a besta, ela fala coisas que encanta, que engana, né? O mesmo referencial ali, a pessoa do anticristo, e anticristo, às vezes a gente acha que ser anticristo, não apenas como homem escatológico, mas essa expressão do anticristo é tudo que é contrário ao Cristo. É possível, mas o anti também pode significar no lugar de. Então, tudo aquilo que é antagônico ao espírito do Evangelho e tudo aquilo que é colocado no lugar do Evangelho, no lugar de Cristo, é o que a gente volta lá para Agostinho, na ideia do Ordo Amoris, que eu cito com alguma recorrência aqui, ou seja, é um processo idolátrico. Então, tem pessoas que, de fato, por causa do advento da internet, elas foram tomadas por uma idolatria e uma cegueira tão grande, foram tomadas por uma idolatria que às vezes é política potencializada pela internet, uma idolatria de narcisismo, uma idolatria de si mesmo, uma idolatria das suas próprias convicções, uma idolatria de tudo aquilo que vai lhe possuindo como uma potestade, como um demônio, né? O Davi aqui brincou com a gente, ontem ele falou o seguinte, Igor e Jacira, que vocês não estavam, ele falou, tem crente que parece que está endemoniado, que é uma pessoa com face de Caim. Sabe, essa ideia de semblante transtornado. Por que teu semblante está assim, Caim? Cadê teu irmão? E aí, qual é a resposta do Caim? Acho que isso cabe muito, muito. Fiz um artigo uns anos atrás sobre essa ideia da qualificação do outro, onde hoje essa pergunta que Deus continua fazendo, quem é o seu irmão, onde é que está o seu irmão, a resposta de Caim continua ecoando, porque assim, o que eu tenho a ver com ele? Sou por acaso eu responsável pelo meu irmão? O Gênesis não responde, mas a gente sabe a resposta. Se Deus tivesse retrucado ou replicado a Caim, ele teria dito, sim, você é. Aliás, Jesus responde isso, porque em certo sentido, nos evangelhos, a pergunta para Jesus tá bom, vai, eu perguntei qual que é o primeiro mandamento, o senhor falou que é amar a Deus e já deu de bônus um segundo que é amar o próximo, mas quem é meu próximo? Como se alguém quisesse, a partir dessa pergunta, se tornar irresponsável diante do outro. E aí a resposta de Jesus, você conhece essa ideia, essa parábola do bom samaritano, onde vai denunciar que o nosso próximo é todo aquele que em necessidade cruzar o nosso caminho. Então não é o próximo apenas do meu afeto como qualificação de direito, de emoções, não, é aquele que em necessidade, estando diante de mim e estando a possibilidade da minha parte de auxiliar, né, tem muito a ver com o que a Jacira estava falando, da dignidade humana, da imago Dei. Então, enfim, o Pondé vai dizer que a internet deu voz aos idiotas. Eu acho que ele está certo, mas eu acho que o problema é muito mais grave, porque ela potencializa, ela revela, sem dúvida, mas eu acho que há sim, tomando a sua brincadeira, um elemento idolátrico, porque tem coisa que a gente tem coragem de falar através de uma tela, que ao redor de uma mesa a gente nunca diria olhando no olho. Eu acho que a internet ela traz oportunidades e desafios, né?
Uma oportunidade bem clara é que agora a gente não precisa, sei lá, ir no Líbano para poder pregar o evangelho para um libanês, porque o libanês também está na internet. Então, nesse sentido de estreitar, né, com a globalização e tudo mais, a gente ter contato com pessoas de longe e tudo mais, eu conheci vocês pela internet. Então, tem coisas bem legais que a internet também produz. Eu acho que essa oportunidade, especialmente da evangelização, de ser usado, se for usado, no caso, né, usar seu perfil e tal para isso, é algo bem legal, uma oportunidade bem boa. Os desafios são vários, né? Vocês já falaram sobre os desafios aí. Eu vou falar mais da minha experiência, assim. Eu percebo muito que no dia que eu fico mais longe do celular, eu fico mais tranquila. E no dia que eu uso mais telefone, eu estou mais ansiosa. Eu percebo muito, assim, muito claro essa coisa de... Eu percebo em mim esse desejo pelo eterno também, de querer ser infinita como Deus e querer ficar lá num feed infinito o tempo todo. Eu percebo algumas coisas em mim, como mexe mesmo, tanto com as minhas emoções, enfim, com o meu estilo de vida, com o meu bem-estar na sociedade e tudo mais. Eu percebo pecados meus, do tipo, desprezar um professor que está falando porque eu quero, na verdade, estou achando a aula chata e eu prefiro ficar na internet. Eu fiz isso várias vezes na minha graduação em contabilidade. Muita gente não sabe que eu formei em contabilidade. Eu fiz contabilidade na UFPB e tinha umas aulas que eram muito chatas, muito chatas. E aí eu ficava o tempo todo, 24 horas, no telefone. Perdão, pastores. Me perdoem. Não, a pergunta é se você faz isso no Mackenzie. Não, não faço. Ok, tá gravando, você Que sabe. isso, Mackenzie é evangélico. Brincadeira. Tudo Não. que você disser poderá ser usado contra você. Gente, eu faço de vez em quando, mas não é o tempo todo. Eu melhorei. Enfim, mas eu percebo alguns desejos meus, né? E eu coloco aos pés do Senhor e tento melhorar, né? Mas é uma luta mesmo. Porque foi meio que uma ferramenta que foi dada a nós sem a gente ter instrução antes de usar. Então, meio que a gente está também tentando. Um dado importante, só para concluir, assim, é porque esse livro do Haidt, ele não fala necessariamente contra a internet, é só para classificar, né? Ele fala sobre o uso de mídias sociais que já sinalizam que são potencialmente insalubres, eles têm um potencial de explorar certas vulnerabilidades. Não é todo sujeito que vai ser viciado, não é todo sujeito, mas existe um potencial de explorar esse tipo de vulnerabilidade, né, no ser humano. Se o ser humano ainda tem uma predisposição, que existe predisposição genética à compulsão, existe isso também, né, então pior ainda, o cenário agrava, né? E o que é importante nesse livro, no meu ponto de vista, assim, e que ele trouxe uma contribuição que eu acho que é um marco, é que já existem evidências, e o livro demonstra isso, de que o tratamento que a gente deveria dar ao uso de algumas redes sociais é o equivalente ao tratamento que nós demos ao uso do cigarro, por exemplo. Então, por exemplo, ele diz que uma criança, ele cria uma escala. Por exemplo, um adolescente, ele deveria ter acesso, por exemplo, à internet com 12, 13 anos, mas a rede social com 18. Isso ele vai demonstrando a razão por isso. Por quê? Por que a adolescência é uma idade tão crítica para esse tipo de exposição? Porque é justamente na adolescência que nós, seres humanos, concluímos o nosso desenvolvimento anatômico do cérebro, principalmente o córtex pré-frontal, que é importantíssimo para interações sociais, pensamento lógico, tomada de decisão, valores morais. Então, imagina se você dá um estímulo desproporcional, nunca visto na história evolutiva do ser humano, bombardeando com uma série de simulacros de relacionamento social, simulações de relacionamento social real, que não existe na realidade, só entrega o estímulo, né? Mas não entrega a realidade da relação. Como que você quer que essa criança se desenvolva dali para frente? Esse é um ponto crucial, né? Inclusive os dados que associam esse tipo de estimulação com o transtorno de déficit de atenção, que a gente sabe que é outro dado concreto que está aí, né? Outra realidade Sim. catalogada também, os americanos chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, é essa sensação que às vezes você não sabe nomear. Fear of Missing Out é medo de ficar de fora. De perder alguma coisa, Isso, né? de perder alguma coisa, né? Então, é essa ideia que, por exemplo, você está aqui, beleza, agora você está com
com a atenção centrada. Eu estou olhando para o rosto de vocês, estou vendo se alguém está no celular, já vi 2, mas beleza. E aí o que acontece? É essa coisa assim, o celular, tanto que a gente está falando, eu até guardei no bolso para não ser tentado. Sabe essa sensação de que assim, deixa eu ver se alguém me escreveu? Se alguém mandou alguma coisa. Isso, deixa eu ver se alguém curtiu. Deixa eu ver se o meu post está entregando. Isso é uma doença. Isso é uma doença, isso está catalogado. Então, é esse medo de perder alguma coisa. Não, mas peraí, mas vai que alguém... Não posso deixar no silencioso, não posso desligar nunca, não posso... Enfim, é a característica de uma sociedade adoecida. E isso até dá uma falsa sensação que a gente é tudo isso de relevante, né? Porque o mundo não pode... O mundo vai parar se eu não responder na hora. Que, na verdade, não tem nada a ver. Faz nenhum sentido. Tem algumas pessoas que estão mandando perguntas aqui, todas elas se resumem assim, num ponto pessoas só. aqui estão mandando aqui? Como é que eles sabem? Apareceu algum número aqui? Não, meu contato. Mas estão mandando pro teu WhatsApp, pessoal. E seja que Deus quiser. Então tá bom. Tá, mas furaram o bloqueio, então. Mas assim, todas elas basicamente se resumem numa pergunta, eu vou fazer. Mas antes, assim, a gente está falando de ansiedade, depressão, mas o nosso foco aqui também é vida cristã. Então, a pergunta que eu trago é: como as redes sociais, ou o uso indevido das redes sociais, o uso indevido da internet, afeta a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada de intimidade com Jesus? Muito bom. Excelente pergunta. E essa é uma ótima síntese também. Então, eu acho que a gente precisa recuperar um princípio muito básico das Escrituras, que é indispensável para a saúde espiritual do ser humano, que se chama sábado. Eu quero até usar o termo hebraico original, Shabbat. Shabbat quer dizer cessar. Esse seria o sentido mais radical do termo, cessar. É esse princípio de que o ser humano precisa se retirar, ele precisa parar, ele precisa desistir de ficar em atividade permanente. Assim, a gente tem uma compulsão por atividade, por isso que a gente fala de hiperatividade. A nossa sociedade é ruidosa, a gente vive numa cultura ruidosa, hiperestimulante, então a gente não exercita o nadismo, que é meu esporte predileto, viu, gente? Eu não falei nudismo, eu falei nadismo, ok? Nadismo, que é a capacidade de não fazer absolutamente nada. É você ficar quieto, é ter uma capacidade de lidar com o silêncio. Isso é um exercício maravilhoso, mas basta você entrar nesse território, você ver que dentro de você habita o inferno. Essa é a verdade. E se você acha isso inquietante, é porque já está queimando o negócio aí. Então, a gente precisa fazer esse exercício de reencontrar o sábado. Tem gente que não consegue ficar sozinha consigo mesmo, né? E existem razões para isso. O Haidt vai dizer no livro dele uma coisa interessantíssima, que ele falou que em 30 anos como professor universitário, ele teve uma experiência como docente que marcou a história dele como professor. Ele fez um exercício com a turma dele numa universidade lá em Nova York, em que o exercício era: vocês vão fazer amanhã uma caminhada reflexiva, cada um onde quiser fazer. Vocês vão desligar o celular, não vai com nenhuma música no ouvido, vocês simplesmente vão sair caminhando por um lugar bonito. E só se deem a experiência de observar enquanto vocês fazem essa caminhada. Observar as pessoas, a natureza, a arquitetura. Sai de você e olha que existe um mundo lá fora. E ele disse que ele chorou na sala de aula, com os relatos que os alunos trouxeram. Porque, de repente, os alunos viram que existia um mundo lá fora. E aí os relatos eram... Gente, ele recorta alguns relatos, eu fiquei emocionado de ler os relatos. De pessoas que sentavam numa praça, né, num parque enorme lá nos Estados Unidos, e de repente lá em Nova York, e ficava olhando para os pássaros, para o pombinho comendo comida no chão, uma criança brincando, e aí de repente as pessoas passavam numa cultura tão individualista como é Nova York, e ela ficava com vontade de sorrir para as pessoas, vontade de cumprimentar as pessoas, dizer bom dia, boa tarde, né? De repente ela viu que tinha gente ali no mundo, e que tinha cor, e ela falou, o outro caminhou na universidade, viu a arquitetura vitoriana da universidade, que ele nunca tinha visto circulando naquele espaço anos na universidade. Então, o que nos falta? O que nos falta é esse reencontro com a criação de Deus. Reconhecer que Deus nos deu um mundo carregado de graça. E a gente ter esse exercício de mergulhar nessa realidade. Para mergulhar nessa realidade, você tem que abrir mão da outra.
Você tem que exercitar a renúncia da outra realidade. Você tem que ter esse poder sobre o celular de colocar ele no modo não perturbe e não se sentir culpado com isso. Vou dar uma tática muito simples. Gente, meu celular é um caos. Mas vou dar uma tática muito simples porque que as minhas mensagens não deixam de ser respondidas. Elas são respondidas lentamente, mas elas são respondidas. Eu estou apontando para o Diego porque ele sabe o que significa. E como é esse exercício? Você colocar, eu coloco no meu Google Agenda, na minha rotina da semana, horários específicos para responder o WhatsApp e e-mail. Em meia hora, eu simplesmente respondo tudo que eu preciso responder. Se não der para responder em meia hora, vai ser respondido na outra meia hora, que está determinado para responder o WhatsApp. Eu tenho 4 horários dedicados a isso durante o dia. E eu vivo feliz, gente. A minha vida é uma vida feliz. Eu realmente reconheço a minha vida Eu como uma fico vida com o feliz. coração mais apaziguado quando você leva algumas horas. Então, pronto, fique Ou em paz. talvez, dependendo do horário que eu mando, um dia para responder. Exatamente. Então, não é pessoal, né? Não é pessoal, Tá é uma bom. gestão de sobrevivência nessa selva chamada internet. Então, gente, façam isso, façam esse experimento de ter horários pré-determinados para responder. Essa ilusão do imediatismo é uma ilusão. Você tem uma ilusão, você acha que tem que dar uma resposta imediata. Não, você não precisa dar uma resposta imediata. Você pode dar uma resposta, não precisa ser imediata. Eu acho que esse E é o ponto. é só interessante isso que você falou sobre o descanso, porque justamente dos comentários que mandaram aqui foi sobre isso. Que às vezes a gente chega em casa cansado da nossa rotina e aí a gente quer descansar na internet, nas redes sociais, mas isso traz mais um sentimento de cansaço, exaustão, do que um falso descanso. Na psicologia cognitiva, só um parênteses, existe um fenômeno que nós, não sei se vocês já viram isso com crianças, ok? Da nossa época, hoje. Já existe isso, crianças que não conseguem ler revista em quadrinho. Alguém já viu isso? Ela está lendo, ela se perde. E ela se perde por quê? Porque ela não consegue ver que aqueles quadros estão um relacionados com o outro. E tem um nome para isso na psicologia cognitiva, se chama percepção episódica da realidade. Isso é efeito de Reels, de TikTok, de vídeos curtos. Por quê? Porque a criança já tem, se ela é exposta a esse tipo de estímulo, ela já tem uma relação episódica com o mundo, porque os estímulos são fragmentados. Uma imagem que ela vê não tem relação com a outra. E aí ela vai olhar para os quadrinhos numa revista, ela não vai conseguir fazer uma leitura cronológica dos eventos. Os eventos são vistos de maneira isolada e não relacionados umas com as outras. Isso já é um fato. Isso é um fato. E é gravíssimo, viu, gente? Eu acho que, de modo bastante breve, da minha parte aqui, eu penso em 2 elementos. Você falou sobre como relacionar, né, o uso das redes sociais e da internet com a vida cristã. Primeiro, eu acho que, no aspecto negativo da questão, esse uso excessivo da internet, ela desperta e provoca em nós aquilo que é a nossa natureza caída. Por exemplo, um termo que me vem à mente aqui, dos vários, eu poderia falar inveja, eu poderia falar maledicência, eu poderia falar ódio, todos esses sentimentos despertados, mas aquilo que me ocorre agora é a disciplina bíblica do contentamento, que é algo que parece que, num uso equivocado da internet, é uma disciplina muito difícil de ser praticada. E não é necessariamente, veja, eu estou falando de contentamento, eu não estou falando de inveja. O descontentamento pode se transmutar para inveja, mas não estou falando de sujeito invejoso, que foi olhando para a vida dos outros e querendo. Não necessariamente, se você usar de modo equivocado, por longos períodos, e reels, e stories, e aquela coisa toda, você vai desejar a vida do outro ou desejar o mal ao outro. Às vezes aquilo simplesmente lhe desperta uma inquietação e uma insatisfação, ao invés de uma gratidão a Deus, a partir daquilo tudo que você é e tudo que você tem. Então, eu acho que um exercício que nós devemos praticar cada vez mais, né? Paulo vai falar sobre isso, que eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, uma ideia possível da tradução bíblica de contentamento diz respeito a conteúdos internos. Então, o sujeito contente é o sujeito que tem conteúdo e repertórios internos suficientes
para não ser alterado na sua natureza por aquilo que lhe é externo. Ou seja, por aquilo que é circunstancial. Então, é por isso que eu posso ficar dando voltinha no céu e uma viagem que deveria levar 1h30, e aí pode chegar aqui depois de horas e horas e horas, e com a graça de Deus poder abençoar as nossas vidas, porque é claro que abala em certa medida, mas não altera aquilo que nós somos na nossa natureza, na nossa interioridade. E segunda coisa, de modo muito breve, que me ocorre, é que talvez a gente tenha que lidar com a internet e com o uso dela, mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos como a gente lida com o dinheiro. O dinheiro é mau ou o dinheiro é bom? Eu falei outro dia aqui num encontro de fé e trabalho que o dinheiro é neutro, mas nem tanto. O dinheiro ele não é essencialmente bom e ele não é essencialmente mau, mas ele tem um certo poder. Então não dá para dizer que ele é neutro de fato. Eu até usei essa brincadeira. Se tem uma nota aqui de R$100, tá? Aqui não, né? Aqui eu quero crer que é um lugar um pouco melhor frequentado. Tem uma nota de R$100 na rua. O pessoal faz pegadinha disso, né? Põe barbante em carteira. Quando tinha pegadinha, né? Falecido Silvio Santos agora. Então tem R$100, o cara já pisa, ele olha, ele dá uma coçada aqui, ó, ele vai, ele pega, ele põe no bolso. Mas se tem um copinho desse aqui de plástico, você não vai ficar todo inquieto e pisa no copo e leva o copo embora. Não tem o menor sentido isso. Por quê? Porque o copo não tem o seu valor? Não, ele tem sua funcionalidade. Mas o dinheiro, ele nos seduz, ele nos apela, ele talvez, com o mau uso, ele potencializa aquilo que é a nossa natureza caída. Então, talvez olhar para essa realidade, entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si, mas o amor a ele, não negligenciando a sua capacidade de potencializar a nossa corrupção, que já é intrínseca na nossa velha natureza, mas, ao mesmo tempo, para aquele que foi transformado pelo Evangelho, seja com dinheiro ou seja com rede social, é entender que há um bom uso. Entender que é possível abençoar a partir dessa ferramenta. Entender que, por exemplo, alguém aqui me perguntou: pastor, isso tudo está sendo gravado? Está sendo transmitido? Eu falei: não, transmitido não, porque nós queremos, assim, privilegiar o presencial. Mas tudo isso vai ser disponibilizado gratuitamente no nosso canal do YouTube. E eu não tenho a menor dúvida que aquilo que está sendo discutido, ministrado, vai abençoar muitas vidas. Então, como tudo, obviamente, me ocorreu essa ilustração de você olhar e falar: tá bom, Deus, qual é o uso correto dessa ferramenta? Como é que eu posso usar isso aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos, com tempo, com sabedoria e com diligência, para que pessoas sejam edificadas e para que teu nome seja glorificado? Eu percebi que a internet estava sendo um problema espiritual para mim quando eu comecei a acordar e pegar o telefone primeiro e não mais a Bíblia. Que eu tinha uma rotina assim de realmente acordar, colocar sempre gostei de fazer devocional pela manhã, e em determinado momento eu vi alguma coisa mudando em mim mesmo, de não ter inclusive atenção para estar lá por tanto tempo quanto eu ficava antes, lá lendo. Eu percebi que a minha rotina de leituras, não só da Bíblia, mas leitura mesmo, foi reduzindo. Aí eu disse: não, esse negócio ainda tem alguma coisa estranha aqui. Eu comecei a ver meu nível de ansiedade. Então, eu comecei a perceber, como o relacionamento com Deus estava alterado, no sentido que eu estava dedicando mais tempo a estar na internet, a falar com meus amigos, do que a falar com meu amigo Jesus, né? Do que estar nos pés de Jesus. Foi nesse momento que eu vi que eu precisava mudar alguma coisa. Legal. Outra coisa. Outra coisa que eu percebi que estava atingindo meu relacionamento com Deus e com o meu próximo, é que, por causa dessa questão do imediatismo, tinham muitas notícias, muitas coisas que vinham, e isso vai nos corroendo o coração, vai fazendo com que a gente fica muito irritados, né? E eu, normalmente, sou essa pessoa assim, de boa, eu fico rindo, faço piada, etc. Mas no Twitter, eu estava insuportável. Mas, assim, muito insuportável, gente. Estava brigando com todo mundo. Eu estava destratando as pessoas, inclusive pastores, gente. Misericórdia, orem por mim. E aí eu fiquei tipo: Jesus, tem alguma coisa muito errada, porque eu não sou assim.
E aí eu comecei, inclusive, se colocar algum print de alguma coisa que eu excluí, eu vou dizer que é montagem sua, viu? Porque eu fiz uma tarefa, gente. Eu pensei que tinha como você apagar os seus tweets, tipo, de montão. Não tem. Se você quer apagar seus tweets, você tem que apagar um por um. Eu passei uma semana. Eu tinha 10 mil, não sei quantos tweets. E um monte era besteira, eu brigando com um monte de gente nos comentários, sabe? Aí eu disse, pô, Jacira, é hora de você se redimir, é hora de você crescer. Aí eu fui pedir para a equipe da comunicação da Calvary Campo dar uma vasculhada, montar um dossiê, eu fazer já um expose excluí, já não, mas eles excluí. acham. Eu vou A dizer, Suelen já pediu ali, daqui a pouco eu vamos vou colocar dizer aqui no que é telão. montagem. Vocês acham que vão acreditar em mim, que Steven Bial? Brincadeira, galera. Mas eu fiz isso porque eu realmente passei a ver como a ferramenta estava transformando meu coração e eu falando coisas que eu não falaria pessoalmente. Então eu fui e disse, não, cara, não está certo. Como é que eu estou dizendo que a gente tem que amar todo mundo e eu fico lá destratando pessoas só porque elas são chatas? Isso é verdade. Meu Deus. Tem várias perguntas que o pessoal mandou. Não, mas não aqui. dá mais, não. Não dá Vai ficar tempo. sem responder. Sim, pessoal, eles vão ficar aqui, então vocês procurem eles, perguntem direto para eles. Mas Não, acabou, gente. 1 minuto. a Jacira, ela está terminando de escrever. Terminou já? Terminou de escrever um livro que vai tratar dessa temática. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para você falar assim, brevemente sobre esse livro, como que está e quando que sai. Eu não sei quando que sai. Eu já escrevi ele inteiro. Já está com o Mundo Cristão. Vai sair pelo Mundo Cristão. A gente não sabe se sai esse ano ou no ano que vem. Mas é sobre vida cristã, né? A ética do Evangelho aplicada às redes sociais, às mídias sociais. Inclusive, eu conto algumas dessas minhas experiências, etc. Eu sou uma geração zillennial, né? Millennial e Z misturado, né? O iniciozinho lá da Z e tal. Tu é da geração dos Enzos, Jacira? Tu é nascida em quando? 97. Não sou Enzo, não. Não, é quase Enzo. Ela não faz Que dancinha. quase Enzo. Não, me respeita Tu é tiktoker, também. Faz né? dancinha? Que tiktoker? Não? Não, Tá me bom. respeita. Beleza. Ela pegou Não. a geração do Twitter mesmo. Só Twitter, galera. Enfim, e aí no livro eu vou explorando vários textos bíblicos e aplicando à realidade da internet. Modéstia à parte, eu gostei muito do final. E o pessoal do Mundo Cristão disseram que eles receberam o livro com grande entusiasmo. Então, eu acho que eu fiz algum bom trabalho aí. Não sei quando sai, mas vai estar aí nas minhas redes sociais para vocês comprarem, etc. Muito bom. É isso. Queria agradecer a disponibilidade de vocês.